Olá, turma! Agora a gente vai continuar com Física 2, anomalia da água e dilatação volumétrica. Nesse vídeo eu vou me atentar mais à dilatação volumétrica, vou explicar passo a passo as contas que iremos fazer. Mas antes, só para relembrar o primeiro vídeo, a gente tem que a dilatação volumétrica é representada por essa fórmula aqui para poder achar a variação de volume. ΔV é igual a V0 vezes gama, que é o volumétrico, vezes ΔT, tá? Tem tudo isso explicadinho no primeiro vídeo. Aqui, para calcular o volume final, você tem V igual a V0 mais ΔV. Lembrando que as unidades podem ser metros cúbicos, centímetros cúbicos ou qualquer unidade ao cubo, porque é volume. E para relembrar a relação entre alfa, beta e gama, lembrando que alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial e o gama é o dilatação volumétrico, que é o que a gente quer achar. Então, o gama é 3 vezes o alfa, ou seja, o coeficiente volumétrico é o triplo do coeficiente linear. E o coeficiente volumétrico, que é o gama, é o triplo da metade do superficial, tá? Então, pega o superficial, divide por 2 e a resposta multiplica por 3, tá? Aqui, caso não seja fornecido para você o volume inicial do sólido, você tem aqui os volumes. Volume do cubo é a aresta ao cubo. Próximo sólido, volume do paralelepípedo, que é como se fosse uma caixa de sapato, uma piscina. Na verdade, é o produto das 3 dimensões que ele vai ter. É o produto entre a altura, a largura e a profundidade. Próximo volume que você tem é o volume da esfera, que é 4/3 de πr3. Como o π eu costumo arredondar para 3, eu posso sempre cortar esse π com o 3 que está aqui embaixo. Então, a sua fração vai embora. Só vai ficar mesmo 4 vezes o raio ao cubo. Lembrando que o raio, eu sempre te dou o diâmetro, né? Então, para calcular o raio, é só pegar o valor do diâmetro e dividir por 2, tá? Aqui, o volume do cilindro, que é esse sólido aqui, é a área da base vezes a sua altura. E o volume do cone, que é a terça parte de um cilindro, é a área da base vezes a altura sobre 3. Aqui eu coloquei 3 exemplos resolvidos para a gente ver o passo a passo para o cálculo da dilatação volumétrica. Primeiro, um cubo de alumínio possui aresta de 3 metros quando a temperatura vale 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio vale 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine. A letra A, ele pede a variação de volume, ou seja, o ΔV, quando a temperatura vale 60 graus Celsius, ou seja, ela aumentou de 10 para 60, ou seja, aumentou 50 graus Celsius. E a letra B, ele pede o volume final, ou seja, ele quer o V, quando a temperatura também é 60 graus Celsius. Então, para a gente começar a resolver, eu coloquei aqui os dados que foram fornecidos no seu enunciado e as modificações necessárias. Ele mencionou que o sólido era um cubo, cuja aresta media 3 metros. Então, a primeira coisa que você precisa calcular é o volume desse cubo. A aresta ao cubo, você só vai calcular o volume se ele não te der no enunciado o volume, tá? Acredito que nas questões que você vai fazer hoje, a última questão que você vai fazer hoje já tem o volume no enunciado. Então, só na última questão que você não vai precisar calcular o V0, tá bom? Então, o cubo, volume de um cubo é a aresta ao cubo. Se a aresta vale 3, é 3 ao cubo, que vai te dar 27 metros cúbicos. E no seu enunciado, ele te deu o coeficiente volumétrico, ou seja, ele já te deu o gama, que vale 5 vezes 10 a menos 5. Então, você não precisa fazer conta nenhuma. É só usar esse valor aqui na sua fórmula. A letra A, ele quer a variação de volume, ou seja, ele quer o ΔV. A fórmula que a gente sabe é o volume inicial vezes o gama, que é o volumétrico, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. ΔV é igual ao volume inicial, que a gente acabou de calcular ali em cima, 27. O gama é 5 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura foi de 10 para 60, ou seja, ele variou 50 graus Celsius. Antes de fazer essa minha subtração, eu já antecipei esse produto aqui, 27 vezes 5, 135. Sempre repete a base 10, e aqui eu coloquei o resultado da subtração. Agora, eu sempre multiplico 135, o cara da frente, com o cara de trás da base. Não mexe na base agora.
multiplicando esses dois valores vai dar 6.750. Repete a base. Agora sim, quando você já multiplicou todos os valores e só sobrou a base, você vai ter que voltar, como é 5 negativo, você vai ter que voltar com a vírgula. A vírgula não aparece, quer dizer que ela está aqui atrás do último zero, do último número que é zero. Então, você vai voltar 5 casas para sua esquerda. 1, 2, 3, 4. Até a frente do 6, já pulei 4 casas. Falta pular mais uma, vírgula e um zero na frente. Ou seja, a variação de volume foi 0,0675 metros cúbicos. Essa foi a resposta da letra A. A letra B, ele quer o volume final. O volume final, na verdade, é o volume inicial do seu cubo, mais o quanto ele aumentou, que a gente acabou de achar aqui na letra A. Então, o volume inicial dele era 27, mais o quanto ele aumentou, inteiro com inteiro e repete os decimais, tá? 27 com 0, 27, vírgula, e repete todos os decimais que sobraram, metros cúbicos, tá bom? Agora, o meu segundo exemplo resolvido. Meu sólido dessa vez é um paralelepípedo, ou seja, uma caixa de sapato, um aquário ou até mesmo uma piscina. De ouro, possui sempre 3 dimensões um paralelepípedo. Nesse caso, 4 centímetros, 2 centímetros e 5 centímetros, quando a temperatura é 60 graus Celsius, é a inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ouro vale 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine na letra A, ele quer a variação de volume, ou seja, ele quer o ΔV, quando a temperatura aumentou de 60 para 80, ou seja, a variação foi de 20 graus Celsius. E na letra B, ele quer o volume final, ou seja, ele quer o V, quando a temperatura final é 80 graus Celsius. Então, para a resolução, eu coloquei primeiramente os dados fornecidos no seu enunciado. O sólido era um paralelepípedo, as dimensões dele são 4 centímetros, 2 centímetros e 5 centímetros. Para eu poder calcular o volume inicial, que não foi fornecido, é só eu multiplicar essas 3 dimensões aqui. Então, 4 vezes 2 vezes 5 me deu 40 centímetros cúbicos, porque é volume. No meu enunciado, ele deu coeficiente linear, ou seja, ele me deu o alfa. Se o alfa é 4 vezes 10 a menos 5, para eu achar o gama, que é o volumétrico, gama eu sei que é o triplo do alfa, ou seja, eu sei que o gama é 3 vezes esse cara aqui de cima. 3 vezes 4, 12, e repete a base 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, eu já tenho gama, já posso começar a resolver minha letra A. A letra A pede variação de volume, e eu sei que a fórmula é V0 vezes gama vezes ΔT. V0 a gente acabou de calcular ali em cima, 40. O gama a gente também acabou de calcular multiplicando o linear, o alfa, por 3, que deu 12 aqui em cima. Então, 12 vezes 10 é menos 5. E a variação de volume, ele aumentou 20, né? Porque ele passou de 60 para 80. Então, enquanto eu faço essa minha subtração, eu já antecipo o produto aqui da frente. 480, repete sempre a base 10, repete a sua subtração que deu aqui em cima. Agora, eu só multiplico o cara da frente com o cara de trás, nunca mexendo na base 10. 9.600 vezes a minha base 10. Agora, eu tenho que desfazer minha base 10, tenho que voltar 5 casas para a esquerda, sempre a partir da vírgula. A vírgula não aparece, quando ela não aparece, ela está atrás do último número. 1, 2, 3, 4. Até a frente do 9, eu já pulei 4 casas, mas eu tenho que pular 5. Então, pulo uma, boto a vírgula, coloco um zero na frente e um zero atrás. Então, 0,096 centímetros cúbicos, porque é volume. E a letra B, em que ele pede o volume final, V, é sempre o volume inicial mais o quanto ele aumentou, que a gente acabou de achar aqui na letra A. O volume inicial dele era 40, o quanto ele aumentou 0,096, ou seja, inteiro com inteiro, e repete as casas decimais. 40 mais 0, 40, vírgula, repete os decimais, 0,96 centímetros cúbicos. Terceiro e último exemplo resolvido, agora o meu sólido é uma esfera. Uma esfera de ferro possui diâmetro de 4 metros, quando a temperatura inicial é 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do ferro vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine. Lembrando que o π vale 3, eu arredondei para 3, tá? Letra A, ele quer a variação de volume quando a temperatura passa para 50, ou seja, de 40 aumentou para 50. A variação de volume vai ser de 10 graus Celsius, tá? Então, quer a variação de volume, ele quer o ΔV.
E a letra B, ele quer o volume final quando a temperatura é 50, ou seja, ele quer o V. Então, você vai ter que fazer aquelas mesmas duas contas. Antes da gente começar as contas, eu coloquei aqui os dados fornecidos pelo enunciado. O sólido era uma esfera, a única informação da esfera que ele te deu foi o diâmetro de 4 metros. Lembrando que o diâmetro você não usa para calcular o V0. Você precisa ter o raio. Sabendo que o raio é a metade do diâmetro, se o diâmetro é 4, o raio vale 2 metros. E calculando o volume da esfera, a fórmula do volume da esfera é 4/3 de πr3. Mas lembrando o que eu falei, π sempre eu arredondo para 3. Então, eu sempre posso cortar esse π com o 3 que está embaixo dividindo. Então, a minha fórmula ela se reduz a 4 vezes o raio ao cubo. Sabendo que o raio vale 2, o volume da minha esfera vai ser 4, que é da fórmula, vezes o raio, que é 2 ao cubo. Lembrando que é sempre a potência primeiro, tá? Então, o volume é 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32 metros cúbicos. Então, já tenho o meu volume inicial. E no seu enunciado foi fornecido o coeficiente superficial, ou seja, foi fornecido o seu beta. O beta vale 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Só que para a sua fórmula, você precisa do gama, do volumétrico. Qual é a relação? Para você ter o gama, é só você pegar o beta, que é esse cara aqui, dividir por 2 e o resultado multiplicar por 3. Então, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. Então, o meu gama é 3 e repete sempre a mesma base 10. 10 elevado a menos 5, graus Celsius elevado a menos 1. Esse é o gama que você vai usar na sua fórmula. Então, começando letra A. Letra A, ele pediu a variação de volume, ou seja, V0 vezes gama vezes ΔT. V0 a gente calculou lá em cima, deu 32. Gama a gente calculou aqui em cima, 3 vezes 10 a menos 5. E a variação de volume passou de 40 para 50, ele aumentou 10 graus Celsius. Enquanto eu faço essa minha subtração, já antecipei o produto desses dois valores à frente da base 10, que deu 96. 96, 10 elevado a menos 5, vezes o 10. Esquece a base 10 por enquanto, multiplico o da frente e o de trás. Deu 960, repete a base 10. Só sobrou a base 10 agora. Agora você vai ter que desfazê-la. A vírgula, quando não aparece, está atrás do último número, atrás desse zero aqui. Você vai ter que voltar sempre 5 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, até a frente do 9 já pulei 3 casas. Falta eu pular mais 2 casas, ou seja, colocar mais 2 zeros, a vírgula e um zero à frente dessa vírgula, ou seja, você vai ter 3 zeros. 0,0096 metros cúbicos. Essa foi a variação de volume sofrida por essa esfera. Agora, a letra B, ele quer o volume final. Volume final é sempre o volume com que ele começou, mais o quanto ele aumentou, que foi isso que a gente achou na letra A. Então, ele começou com volume de 32, mais 0,0096, inteiro com inteiro e repete o decimal. 32 mais 0, 32, vírgula 0096, metros cúbicos também, porque é volume. E a gente finaliza a aula de hoje.